Olá, espero que estejam todos bem. Meu nome é Gustavo Soares e hoje eu vou apresentar para vocês o Tech Challenge 5 da FIAP, da pós-graduação de Data Analytics. Basicamente, esse Tech Challenge consistia em analisar os dados da ONG Passos Mágicos, que é uma ONG que ajuda estudantes, né, e dá todo um suporte também psicológico para eles conseguirem bolsas de estudos e melhorarem a sua educação também. Basicamente, a gente conseguia referente a esse projeto, entregar duas propostas de uma vez ou apenas uma das propostas. Então, eu escolhi entregar a proposta analítica, que é basicamente criar um storytelling e um dashboard que conte os impactos, né, e qual que foi a performance dos alunos na Passos Mágicos. Eu fiz os dois juntos, tanto o storytelling quanto o dashboard, eu fiz em um arquivo do Power BI, que vocês vão ver logo logo. Bom, como um bom analista de dados, a primeira coisa que eu fiquei curioso foi para ver a base de dados. Então, quando chegou, eu já abri ela, como eu estou fazendo aqui, e dei uma olhada. Eu acabei focando o meu projeto na primeira base de dados que foi enviada. Eu sei que foi enviada outra, que você tinha que conectar com vários Excels, mas eu foquei nessa base de dados em específico, que foi a primeira enviada. Logo de cara, a gente percebe que ela tem uma estrutura um pouco complexa, né? E eu diria até que de certa forma errada. Por quê? Eh, Essa base de dados, ela vai trazer aqui, por exemplo, algumas colunas referentes a 2020, depois algumas outras colunas referentes a 2021 e outras referentes a 2022. Então, às vezes, eles acrescentaram algumas colunas ao longo dos anos, ou às vezes retiraram outras colunas, e tudo isso deu um certo trabalhinho ali, da gente estruturar no Power Query. Então, esse foi o principal problema que deveria ser solucionado referente a esse desafio, ok? Depois que eu conheci a base de dados e que eu destrinchei seus erros, eu olhei o dicionário de dados do Dataton, tá? Esse dicionário aqui, ele se refere a explicar cada uma das colunas que está dentro do Excel. Então, ele me ajudou, ele foi um guia para mim, que caminho eu deveria seguir, e o que que significava cada coisa dentro de cada coluna, como no caso da coluna pedra. Outra coisa que eu também utilizei foi o relatório PED 2022, porque esse relatório, ele foi feito pela Passos Mágicos, né? E ele já aborda, ele é um relatório explicativo que aborda, por exemplo, a metodologia para eles calcularem o IND, que é um índice que eles usam que tem base outros índices, né? E também ele é um relatório bem completo que tem várias métricas, vários gráficos que a Passos Mágicos já usa atualmente para suas análises. Então, isso aqui foi uma referência para eu construir o dashboard também. Então foi isso que eu usei de referência. Vamos aqui pro Power Query, onde que tudo começou, né? Então, basicamente, o que que eu fiz aqui? Eu peguei aquele arquivo em Excel e eu separei ele em 3 anos. Como assim eu separei ele em 3 anos? Se a gente clicar em 2020, e eu vou explicar apenas 2020, porque a lógica para 2021 e 2022 foi muito similar. Eu só separei, destrinchei cada ano, depois eu juntei tudo. Mas falando um pouco mais a fundo de 2020, o que que eu fiz aqui de tratamento de base, né? A primeira coisa foi buscar a fonte lá no Excel, tá? Depois disso, eu substituí tudo que estava em branco aqui na base por dados nulos, como vocês podem ver, tá? Eu removi todas as colunas que não fazem parte de 2020, que são colunas de 2021 e 2022, porque aqui eu quero focar nos dados de 2020. E aqui embaixo eu fiz uma fórmula que ela entende se a linha inteira aqui for nula, eu sei que a coluna de nomes, ela nunca vai ser nula, mas se o resto for nulo aqui, ela vai retornar remover. Se a coluna estiver preenchida, ela vai retornar manter.
E por que que eu fiz isso? Porque, por exemplo, se eu selecionar aqui nessa coluna apenas remover, ela vai carregar para mim todas as linhas que estão nulas, que são linhas que eu não vou usar na minha análise, que só sujariam na hora de fazer as fórmulas do BI, tá? Então, eu fiz essa fórmula, eu filtrei tudo que é manter, ou seja, as linhas limpas, e o relatório já ficou com uma cara aqui mais limpa, ok? Depois disso, eu tive outros dois problemas. O primeiro deles é que aqui eu tenho a coluna fase turma em uma só, então ela tem uma letra e um número, né? Em 2021 e 2022, essa coluna é separada, fase e turma. Então eu fiz um processo, um ETL, que ele transforma essa coluna fase e turma em uma coluna de fase e uma coluna de turma. Então ele separa o número da letra, ok? E o ponto final aqui, na verdade, o penúltimo ponto, é que todos os números, principalmente dos índices, eles estavam vindo com um ponto no lugar de vírgula. E como esses índices são em porcentagem, essa porcentagem aqui, por exemplo, seria 8,7%. Mas se eu transformar aqui no BI direto, ele vai entender 800%. Então eu fiz um processo que ele foi um pouco moroso, mas basicamente o que que eu fiz? Eu substituí todos os pontos por vírgula. Depois que eu fiz isso, eu alterei todas essas colunas aqui para outro tipo, um tipo de decimal. E aqui eu achei uma coluna com erro, que ela tinha texto em na linha inteira, assim, então ela estava errada, aí eu removi ela. E depois que eu transformei esses números em decimais, eu comecei a criar novas colunas nessas personalizações adicionadas, que era basicamente a coluna de IND, por exemplo, aqui IND 2020 dividido por 100. Porque quando eu fiz isso, eu obtive, por exemplo, esse resultado aqui, ó, 0,07. E eu fiz isso para todas as colunas de índice, como vocês podem ver aqui. E quando eu transformo elas em porcentagem, veja que ela fica com a porcentagem correta agora, ok? As outras colunas de índice que existiam, eu removi e eu também renomeei todas essas colunas. Olha como estava o nome dela, idade, aluno 2020, instituição ensino aluno 2020. Quando eu renomeei, eu criei um padrão, né? Então eu não fiz isso só em 2020, eu fiz em 2021 e 2022, tá? Eu deixei o mesmo nome de coluna para todos os anos. E por último, e muito importante, o motivo pelo qual eu fiz tudo isso. A gente viu lá que os dados eles estavam em 2020, né? Só que aqui, olha o que eu fiz. Eu adicionei uma coluna de ano, 2020, tá? Então, o ano, ele não está mais no cabeçalho. Agora ele tem uma coluna de ano. E essa mesma limpeza eu fiz para 2021, como vocês podem ver aqui, adicionei a coluna de ano, e 2022 também. Depois, eu vim aqui nessa base geral e agrupei essas três tabelas uma embaixo da outra. Então, olha a diferença do Excel, por exemplo, vou mostrar bem rapidamente. Antes, para o Excel depois, né? Digamos o Excel no processo de ETL, muito mais limpo. E aqui é só uma coluninha que eu fiz, que é um cálculo que eu calculei a média de IND dos alunos, né? Se caso eu fosse usar, porque alguns alunos, eles participaram de 1, 2 ou os 3 anos, então eu calculei a média dos anos do IND desse aluno aqui, caso eu fosse usar. Tá bom? Depois que eu fiz isso, antes de começar a desenvolver o dashboard, na verdade eu fiz isso junto com o dashboard, eu comecei a desenvolver o design do dashboard no Figma. Então, o Figma é uma plataforma que você pode construir design de apps, dashboards, sites. E eu fiz esses dois designs, um para a página de introdução. Então, você pode ver que ele tem aqui ícones, palavras, tem sombra, né? Tem borda. Eu caprichei bastante no design. E um também para a página que eu chamo de indies, que é uma página que eu vou analisar os indies, tá? Que tem os indicadores. Ok? Para fazer esse design, eu usei algumas plataformas além do Figma, como a Flat Icon, como o StorySet, que tem
alguns ícones aqui, que nem esse aqui que eu usei, tá? E eu criei uma paleta de cores nesse site aqui, que é o Colors, que é muito legal para você criar paleta de cores. Só explicando um pouco do design. O resultado final do dashboard é esse aqui. Eu sugiro que vocês sempre deem um zoom, tá? Ao analisar o dashboard, porque ele fica mais legível. Mas basicamente, o que que eu quis trazer aqui? Tanto o storytelling automatizado, quanto os gráficos aqui no BI para vocês verem de uma maneira melhor e lerem enquanto vocês veem. Então, no dashboard de introdução, eu expliquei um pouco da Passos Mágicos, quantos alunos eu analisei, e aqui eu mostrei a quantidade de alunos por ano, né, por pedra, por instituição, por fase, bolsistas ou não, ingressantes ou veteranos, tá? Lembrando que pode ser que alguns alunos eles tenham participado em 2021 e 2020 e 2022. Então esse gráfico aqui ele pode mudar bastante, né? A soma total de alunos não é a soma das três barrinhas, né? O total mesmo são 1.349 alunos. Então, beleza. Eu fiz isso aqui, né? É uma página de exemplo, e aqui embaixo eu expliquei alguns motivos por que a gente não consegue se aprofundar mais no estudo dessas bases de dados. O primeiro motivo é que a base ela está estruturada de uma maneira ruim da gente ler. Então eu trabalharia na base para a gente começar a plotar melhor os gráficos, né? E aqui eu selecionei outros três motivos que são, ao longo dos anos, foram inseridas novas colunas na base, certo? Então, pode ser que um aluno de um ano anterior não tenha histórico da coluna nova que foi inserida no ano seguinte. É o que eu expliquei aqui. E o motivo 3 é que, em caso de saída de um aluno das Passos Mágicos, o histórico para os anos seguintes não existirá. Então, esses são alguns empecilhos que a gente tem aqui na nossa base de dados. Quando você clica aqui nos índices, eu vou trazer toda uma análise para vocês do INDE, que é o principal indicador da Passos Mágicos. E aqui, basicamente, eu vou explicar, né, o que que eu acho do INDE, como que a gente chegou nesse INDE médio, né, o que que afetou esse INDE para chegar nessa média, quais foram os top 10 alunos por INDE, né, e vários outros gráficos que me ajudaram a chegar nessa conclusão que vocês veem aqui abaixo, tá bom? Eu só não vou explicar, porque eu sei que vocês vão ler depois, senão o vídeo fica muito longo. Mas esse foi o meu trabalho da fase 5 da FIAP. Muito obrigado.